se tudo der certo, né? Aí, tá gravando. Obrigada, viu, Josué, pelo espaço dado. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Maria Eduarda, vocês já sabem, pode me chamar de Duda. Eu sou mestranda aqui do programa de pós-graduação em Direito da PUC Campinas, orientada pelo professor Josué. E hoje eu tenho o prazer, né, de trazer como convidada para o nosso grupo de pesquisa a Sabrina. A Sabrina, ela vai falar um pouquinho sobre justiça climática para a gente. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Unijuí, e ela é mestre em Direito Público pela FURB. Além disso, também ela é diretora de litigância do Ruptura. Eu também sou diretora do Ruptura, né? Sou diretora de projetos e parcerias. O Ruptura é uma organização não governamental que trabalha aí nos eixos de promoção de uma sociedade mais ecologicamente equilibrada, justa e equânime. E a gente tem tido profícuas parcerias, né, aqui com a PUC. Eu fico bem feliz, porque são 2 lugares que eu tenho no meu coração. E, enfim, estamos tentando desenvolver e aumentar um pouquinho mais essa área de atuação da justiça climática e da litigância climática entre a ONG e universidades, e a gente entendeu que a PUC Campinas tinha muito a oferecer nesse sentido. Eu convido a todos a conhecerem um pouquinho mais do Ruptura, um pouquinho mais do trabalho da Sabrina, que recentemente lançou um livro, tá? Sabrina, depois, se você quiser deixar o link aí para a gente no chat, para ter acesso aí ao livro da editora Dom Modesto, você deixa. O lançamento do livro foi feito pelo Ruptura, também temos esse lançamento no canal. E, olha, o espaço é seu. Eu acho que a gente... José, você que me diz, a gente tem o nosso horário tradicional é das 11h40 ao 12h30, né? A 12h30 o pessoal está autorizado a sair correndo, mas eu fico até o final. Eu também fico até o final, mas 12h30 é o horário oficial do almoço. Então, você pode usar o tempo como você preferir. Vou fechar o microfone, só para te dar um contexto, né? Aqui a gente está em um grupo de estudos da linha de Direitos Humanos e Políticas Públicas do programa. A gente tem 3 professores pesquisadores, são o professor Josué, o professor Cláudio Franzolin e o professor Tiago Rodovalho. Dentro da área de justiça climática, tange muito as nossas pesquisas do professor Josué e professor Cláudio, por conta da relação com o Centro Paulista de Estudos da Transição Energética. E o professor Rodovalho estuda bastante sobre judicialização de políticas públicas, tem um conhecimento vasto na área, então acho que a gente pode fazer uma troca bem bacana, e com todos os orientantes que estão por aqui, tá bom? Então, agora a palavra é sua. Obrigada. Pessoal, bom dia. Meu nome é Sabrina, como a Duda já disse, né? Sou diretora de litigância climática. Eu estou muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui perante vocês para falar sobre um tema que para mim é tão caro, que é a litigância climática, a justiça climática, o clima como um geral, assim, né? Como a gente fala ali no Ruptura, né? Eu sou a garota do clima. Então, pessoal, eu preparei uma falinha para vocês, assim, humilde, né? E espero que vocês gostem. Eu vou começar pelo início do contexto da desigualdade climática, né? Meu tema é justiça climática, então eu vou começar pelo um livro da professora Robinson, que é muito importante. Ela diz o seguinte, que a desigualdade climática ela é um fenômeno que hoje é alarmante, né, e que acentua muito as disparidades sociais e acelera essa distância, né, dessas disparidades sociais. Ou seja, não somente entre as nações essa disparidade social acontece, como como no interior delas, né, que a gente sempre vai pensar do global para o local, né. O contexto hoje, depois da fragmentação da sociedade, a gente sempre tem que levar do global para o local. Então, qual é o intuito de tudo isso? De nós estudarmos o clima, de nós estudarmos a justiça climática, de nós estudarmos toda essa questão que tem tendo esse efeito reflexivo na sociedade tanto tempo, né? É a paz mundial, né? Então, hoje, a gente preza, desde a Segunda Guerra, a gente tem um contexto de deixarmos o planeta em paz mundial. Então, nós temos que ceder um pouco, né?
O mundo nem é tão 100% socialista, nem tão 100% capitalista. Então, a gente sempre tenta alcançar esse meio termo. E como é que a gente alcança esse meio termo? Através do discurso comunicativo do Habermas, né? A gente alcança esse meio termo hoje na ONU através de um discurso comunicativo entre nações, e esse discurso comunicativo entre nações gera algumas disparidades, né? Porque como eu vou chamar os povos indígenas, como eu vou chamar os países de terceiro mundo, se eu não sou reconhecido? Porque para você ter um discurso comunicativo no meio global, no meio mundial, você tem que ser reconhecido. E aí você tem que ter o reconhecimento. E como é que a gente pensa no reconhecimento? Aí existem várias teorias de reconhecimento. Existem as teorias do professor Stuart Hall, existem as teorias da fraternidade, existem várias teorias que a gente pode adquirir esse reconhecimento. Vem o professor John Rawls, que fala do reconhecimento, depois vem o aluno do professor Habermas, que também fala do reconhecimento, o Roné, que vem com as 3 esferas de reconhecimento, mas mesmo assim a gente não tem um reconhecimento próprio e digno do nosso sul global. Por quê? Porque a Europa não consegue entender como é o funcionamento do sul global. Apesar de que a gente utiliza essas teorias para se entrelaçar, né, para fazer uma comunicação, inclusive para a concreção de políticas públicas, a gente traz essas teorias do sul global para incluir no nosso tribunal judiciário para a concreção de políticas públicas que estão deficientes, mesmo assim a gente precisa de um enquadramento mais forte. E por isso esse movimento da justiça climática. O movimento da justiça climática, ele surge como uma extensão do movimento de justiça ambiental. O que é o movimento de justiça ambiental? É você reconhecer que existem desigualdades de vulnerabilidade social muito grandes, e que essas populações vulneráveis, elas que vão ser atingidas mais fortemente pelos desastres e pelas catástrofes ambientais. A partir desse movimento de justiça climática, de justiça ambiental, perdão, que o professor Axel Hard, que ele é um filósofo, arquiteto, urbanista, ele mexe muito com projetos, né, de mapeamento de cidades e mapeamento de vulnerabilidades. O professor Axel Hard, ele fala muito sobre esse movimento da justiça ambiental, né? E ele é um pensador que eu trago muito para fazer uma intra-relação do direito. E a partir desse movimento de justiça ambiental nasce o movimento de justiça climática, né? Que seria mais ou menos uma aproximação, né? A justiça climática diz o seguinte, que você vai ter que os mais vulneráveis, né? Ou seja, o pessoal do sul global que é o mais atingido pelas catástrofes e pelo efeito reflexivo que o Beck já falava lá na década de 80, o efeito reflexivo da nossa industrialização, quem vai ser atingido com maior força, né? Por essas catástrofes climáticas, somos nós aqui do sul global, somos nós aqui que não poluímos tanto, né? Ou seja, é um efeito desproporcional, né? Entre quem produziu os danos, né? Quem produziu os danos e quem está sofrendo o efeito desses danos. Então, o que hoje no mundo se fala tanto dentro do movimento de justiça climática? Quem vai arcar por esses danos? Ou seja, nós que estamos sofrendo os danos aqui no nosso sul global, nós não praticamos esses danos com tanta intensidade. Então, como é que nós vamos resolver essa perda de danos no sul global, né? Quem vai pagar essa responsabilidade climática? Vão ser as grandes empresas do norte global? Vão ser os estados do norte global? E por isso surge o movimento de litigância climática, né, professor? O movimento de litigância climática é muito importante nessa questão de quem resolve as perdas e danos, porque como nós não estamos tendo um consenso mundial sobre quem está respondendo essas perdas e danos hoje nas questões de justiça climática, na década de 80 começou um movimento muito forte nos Estados Unidos sobre quem iria pagar pelos danos que as petrolíferas estavam causando, né? Então, um dos primeiros litígios climáticos, até tem um filme sobre isso, é sobre uma indústria de petróleo que fabricava plásticos lá nos Estados Unidos, né? Então, essa indústria de petróleo começou a poluir, o pessoal começou a ficar doente, começou a enraizar esse veneno na água, o pessoal começou a ficar doente e ali começou a litigância ambiental, né? Os litígios ambientais nos Estados Unidos, que
posteriormente, na década de 80, começou a evoluir para a litigância climática. Então, o que é o movimento de litigância climática? É quando o Estado se exime, né? O Estado se omite da concreção de políticas públicas climáticas, da concreção de políticas públicas ambientais, a própria população, a própria sociedade civil entra em juízo, entra em litígio para questionar essas políticas públicas e para questionar uma responsabilização desses danos que eles estão sofrendo. Por que disso? Porque, como diria Luhmann, o direito ele não pode se abster de uma resposta. Então, o sistema do direito ele tem que dar uma resposta. O legislativo ele nem sempre dá uma resposta para nós, tanto eficiente quanto eficaz. Mas o judiciário, apesar da resposta que ele der, ele não pode se abster de dar essa resposta. Então, começamos um movimento muito grande de litigância climática nos Estados Unidos a partir dos anos 80, deu uma esfriada. A partir de 2008, começamos de novo com um movimento de litigância climática, mas o boom da litigância climática foi a partir da Agenda 2030, quando nós convencionamos, novamente pelo discurso comunicativo, que nós iríamos promover uma Agenda 2030 global para o local e que cada país iria ficar responsável pela sua questão climática, de acordo com aquela agenda climática, que é a Agenda 2030, que foi conferida no Acordo de Paris. Ok, assinamos essa agenda climática, mas nem todos os países estavam conseguindo dar conta desse processo, né? Dar conta desse compromisso firmado internacionalmente. Então, o que acontece no mundo, né? Os países começaram novamente, como foi feito na Eco Rio 92, como foi feito no Protocolo de Quioto. Firmamos o contrato, ok, mas vamos fazer o corpo mole como continuamos. Porque uma coisa que, desculpa falar isso, mas pelo tempo eu vou trazendo todo mundo que vem na cabeça, tá, gente? Mas assim, a agenda climática, ela nunca quer tocar num ponto muito interessante, que é o quê? Que é esse modelo econômico que nós seguimos. Então, como a gente nunca toca nesse modelo econômico, os países sempre se abstêm das suas responsabilidades. Vamos firmar o acordo, mas vamos ficar, né? Vamos ficar assim. Então, um movimento muito forte que aconteceu foi na Alemanha. A partir da Agenda 2030, estudantes da Alemanha perceberam que no seu país eles não estavam cumprindo com a meta de 1,5 graus Celsius da Agenda 2030. Por que essa meta? Porque é um consenso científico estabelecido pelo IPCC, que é a nossa ciência hoje. Hoje a ciência do clima é o IPCC, que é uma organização fundada por vários cientistas que, inclusive, colaboram com as pesquisas gratuitamente para que haja esse consenso mundial e para que haja essa eficácia de global para local, né? Então, temos o consenso científico, afirmamos o acordo lá no global, que é a ONU, que é a agenda da ONU, e daí nós trazemos para as nossas localidades, para as nossas cidades, para os nossos países, como nós vamos implantar essa agenda dentro das nossas comunidades. Ok, feito isso, a Alemanha, a partir do movimento Fridays for Future, que é conduzido pela Greta Thunberg, começou a perceber que não estava cumprindo sua agenda climática, e a população começou a ter uma interferência nisso. Então, foi feito um caso de litígio climático na Alemanha, que posteriormente ia dar concretude à OC23 da ONU, a opinião consultiva da ONU, que é transformar o direito ambiental num direito humano. Então, o que aconteceu? Crianças, tanto da Alemanha, quanto de Bangladesh, quanto da China, de outros países, Índia, e ao redor ali da Alemanha, firmaram uma ação judicial de litígio climático, pedindo para que na Constituição, que a legislação da Alemanha fosse fundada na Agenda 2030 e cumprisse esses requisitos. Ok, foi feito esse litígio climático e uma decisão muito importante, essa decisão da Alemanha, ela é um parâmetro que a gente segue, porque foi muito importante, porque ali se fixou o seguinte princípio, o princípio da intergeracionalidade, e aqui eu vou citar Han Jonas.
na responsabilidade. Aqui a Alemanha, ela vai pelo esse campo da responsabilidade compartilhada, né? Dos países de primeiro mundo, dos países de terceiro mundo. Então, Hans Jonas diz o seguinte, que a responsabilidade é um fundamento ético ideal para mensurar o agir humano, pois esse agir impensado pode colocar em risco a continuidade da vida humana sobre a Terra. Então, que a legislação alemã, ela teria que se adequar aos padrões, porque fundamentada na responsabilidade intrageracional, né? Naquele princípio intergeracional, que que as ações, que a legislação alemã, no atual contexto, ela estava conseguindo... Oi, desculpa. Fica tranquila, só estou te acompanhando aqui no chat. Ah, tá, desculpa. Ah, eu achei que era uma pergunta. Isso mesmo, professor, mas aí ele vem com a ética da responsabilidade, o Hans Jonas, né? Ele vem com a ética da responsabilidade. E daí, o que acontece? Essa responsabilidade intrageracional estava... Então, assim, a legislação alemã ela estava afetando essa responsabilidade intrageracional, ou seja, esse princípio de intergeracional. Então, aquelas crianças elas estavam com medo de não ter as mesmas condições que hoje as crianças alemãs têm, entende? Então, seria mais ou menos isso o fundamento do movimento de litigância climática no mundo existente hoje, né? Então, a professora, a partir dali, digamos que houve uma virada copérnica, né? Então, a ONU começou a implementar essas decisões, a ONU veio com a opinião consultiva 23, dizendo que o direito ambiental é um direito fundamental humano e depois veio a opinião, meu Deus, a legislação 76/2019, acho que da ONU também, para dizer que o direito ambiental é um fundamento humano e que nós temos que assegurar por esse direito fundamental humano. E aí todo o movimento de litígio climático que aconteceu no mundo começou a se fundamentar nesses princípios da dignidade humana, da desigualdade de relações, né, do princípio de responsabilidades compartilhada para mitigar a crise climática. Então, todo esse movimento começou a acontecer de uma forma meio que um boom, assim, né? Porque nós estávamos vivendo num momento de muito negacionismo climático pelos governos que estavam atualmente assumindo grandes estados no mundo, como era o governo Trump nos Estados Unidos, o governo Bolsonaro que estava na atual gestão nesse movimento. Então, para conter a crise climática no Brasil, estávamos entrando nesse movimento de litigância climática, tanto que tivemos a DPF do clima, tivemos uma ação promovida pelo professor doutor Delton Winter de Carvalho, lá no Rio Grande do Sul, também pelo Fundo Amazônia. Então, começamos, na época, entre 2019 e 2020, nós tínhamos em torno de 20 ações de litigância climática. E, inclusive, o movimento da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, da 4ª região, no caso, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, começou a se interessar pelo assunto e montou um movimento na Justiça Federal que foi participar da COP26. E a partir da COP26 eles têm participado de todas as COPs para dar instruções de como promover as ações de litigância climática. Ainda, né, sobre essa questão de justiça climática, além dos princípios de responsabilidade compartilhada, da mitigação da crise climática, nós temos... perdão, tem mais alguma pergunta aqui? Não. A gente ainda vem resistindo, assim, nós aqui no Sul Global, a gente vem resistindo de uma forma, de uma combinação de desafios, que inclui para a gente a insegurança alimentar, os grupos LGBTQIA+, indígenas, povos negros, todas essas minorias, que são, no caso, maiorias, a gente tem incluído nesse movimento de justiça climática como povos vulneráveis mais aptos a ser atingidos pelas catástrofes.
né? Então, a gente tem que dar um ressalto muito grande aqui para... hoje, qual que é o maior problema climático do Brasil, né? Hoje, o nosso problema climático não, é muito diferente do norte global. No norte global, nós temos um problema de... empresas que emitem gás carbônico. Aqui o nosso maior problema são as queimadas na Amazônia, são o agronegócio e o garimpo ilegal. Então, como é que a gente resolve isso do global para o local novamente, né? É muito importante nessa nossa questão ressaltar as comunidades indígenas, que agora está ali a ação do marco temporal aqui, até inclusive é para hoje, né? Para hoje saiu alguma coisa. Não sei se eles vão se estender ainda, mas hoje é para sair algum resultado. Essas comunidades indígenas, elas frequentemente elas pagam esse preço, né, mais alto nos seus territórios, porque o que acontece? Os povos indígenas hoje, eles têm um modo de vida intimamente conexo com a natureza, né? E até isso eu lembro muito do Coetzee, porque o Coetzee fala muito disso, né? De nós trazermos o sistema humano para o sistema da Terra, e não trazer o sistema da Terra para o sistema humano, né? E os povos indígenas convivem dessa forma com a natureza. Os povos indígenas, eles veem o sistema como o sistema Terra em primeiro lugar, e eles vão se adequar a esse sistema, né? Então, eles hoje são os maiores protetores da natureza viva, da natureza em pé. Então, mais uma importância para a gente pensar sobre essas questões de como tratar o global e o local, né, nas questões de litígio climático e de justiça climática. E um outro raciocínio ainda seria um reconhecimento dessas desigualdades sociais vivenciadas em razão da dívida climática dos países do norte global. O professor Delton Winter de Carvalho fala muito nos danos climáticos. Quem paga esses danos climáticos hoje, né? Então, hoje, os danos climáticos, eles estão sendo responsabilizados nos movimentos de litigância climática pelos Estados-nação, mas tem um movimento forte também de litígio climático para ir para as empresas, como o que aconteceu no caso Urgenda contra a Shell, né, lá na Holanda. Então, hoje, as empresas também estão sendo chamadas para responsabilidade, né? O que muda toda a nossa configuração de direito civil sobre quem vai pagar por esses danos, né? Inclusive nas empresas que estão admitindo o ESG hoje no Brasil, é até bom ter um setor ali de litígio climático, porque muito provavelmente, num posterior tempo, vai haver ações de litigância climática contra essas empresas que começarem, que descumprirem as práticas de ESG, né? Então, um outro raciocínio seria também esse. E essa responsabilidade, e de novo aquele princípio das responsabilidades diferenciadas entre os países, né? Que nós todos temos responsabilidades pelas questões climáticas, né? Toda a sociedade civil, todos os países, mas as responsabilidades elas são compartilhadas, mas se diferem, né? Se diferem pelas condições de dano, se diferem pelas condições financeiras e se diferem pelas condições de quem criou a maior parte desses riscos, né? Que é um dos problemas grandes que a gente tem hoje em dia para criar o fundo climático, né? O fundo clima que foi tão questionado desde a Eco Rio 92 a gente fala do fundo clima, mas nós não conseguimos implantar esse fundo clima, né? E agora, com a COP27, a gente começou a falar sobre esse fundo clima, começamos a mexer nesse fundo clima e começamos a criar diretrizes de como operacionalizar esse fundo clima, que mais tarde também vai ajudar nas questões de crédito de carbono, né? Então, finalizando assim, né, indo para final, né, como a gente pode ter um futuro sustentável, né? Como a gente pode ter uma justiça climática para um futuro sustentável, né? Seria imprescindível, então, ressaltar algumas medidas fundamentais para que se possa alcançar essa justiça climática, direcionando isso para um futuro sustentável, que seria uma transição para energias renováveis, né, com o investimento das fontes de energia limpa e sustentável, medida essencial para reduzir as emissões de carbono e limitar o aquecimento global. Aqui, nesse ponto, entra a ciência, que a gente tanto fala dentro do direito, né? É você trazer a ciência para buscar soluções, né? Você
a ciência ela não é nosso inimigo, ela é nosso aliado, ela pode ser um grande aliado ao combate às mudanças climáticas. A inteligência artificial pode ser um grande aliado se usada de forma corretamente para o combate das mudanças climáticas, né? Ela pode reduzir e muito a nossa complexidade social. Então, após, né, um outro quesito seria a adaptação e resiliência, fortalecendo a capacidade de adaptação das cidades e comunidades aos impactos atuais e futuros das mudanças climáticas, tornando mais resilientes. Ou seja, cidades com maior vulnerabilidade poderiam estar num planejamento, num plano urbano, num plano nacional de organização. Hoje, nós temos a inteligência artificial de redes, né? De redes neurais, que trabalha muito com as questões de mudança climática em áreas de enchente, né? Então, assim, tem um estudo hoje sobre redes neurais em regiões de alagamento, né? E que como reduzir essas catástrofes, como mitigar, né? Como ter uma adaptação melhor a essas áreas de alagamento que são constantes. Ainda um outro ponto seria a preservação dos ecossistemas, com a proteção de florestas, oceanos, ecossistemas naturais, para manter o equilíbrio ecológico, combater as mudanças climáticas. Ou seja, hoje um problema grande que nós temos nos oceanos é o branqueamento dos corais, né? Como fazer isso, né? O branqueamento dos corais acontece justamente por causa da alta da temperatura dos mares, né? E também estamos matando as algas azuis, que são as grandes responsáveis por fazer a fotossíntese, né? Por fazer realmente essa limpeza do oxigênio, que a gente sempre acha que é a floresta que faz isso, né? Não, a Amazônia é o pulmão do mundo não por produzir oxigênio. Quem é o pulmão do mundo hoje são as algas azuis, por produzirem oxigênio. A Amazônia, o nosso problema com a Amazônia é que a floresta deitada, a floresta no chão, ela vai incorporar muito mais gás carbônico na atmosfera do que já tem hoje, né? Porque a floresta em pé, ela respira, então ela solta gás carbônico, mas também elimina. E, por fim, a transferência de tecnologia e financiamento aos países do sul global, a fim de auxiliá-los em sua transição para economias de baixo carbono. E a conscientização e educação acerca das mudanças climáticas e da importância da justiça climática. Seria mais ou menos isso, né? O que eu tinha preparado para hoje. Eu fico aberta assim a discussões, a conversa, a debates. Peço perdão antecipado se não era o esperado, né? Mas eu fiquei muito honrada pelo convite e agradeço a todos. Obrigada, viu, Sabrina? Parabéns. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então dispensa comentários da minha parte. Eu fico muito feliz que a gente esteja tratando desse assunto aqui no grupo, porque conhecendo as pesquisas de cada um de nós, eu acho que é um ponto de tangência muito grande entre as coisas que a gente estuda hoje. É a questão do clima, porque ela é muito transversal. Se eu puder, não sei, né, tanto uma dúvida quanto um comentário, vamos dizer, é um mix, né? Vamos conversar, né? Roda de conversa. Você citou a DPF do Fundo do Clima, só para dar um contexto para quem nunca ouviu falar, né? Essa DPF é de número 708, acho até que o Josué enviou aqui no nosso chat, eu agradeço, inclusive. E a DPF do Fundo do Clima, ela trata de alguns pontos relacionados ao fundo, no sentido de não poder haver contingenciamento de recursos para esse fundo, tá? Que era uma prática que era realizada pelo governo Bolsonaro, que estava à época quando essa ação foi julgada. Só que o fundamento que eles usaram para isso é muito, eu acho que assim, de muita relevância, porque a gente entende como justiça climática, e eu digo justiça climática, a mistura entre a litigância e as políticas públicas que se relacionam ao clima e à sustentabilidade. Porque o STF decidiu, né, que ele entendeu que teria um valor de norma constitucional ou status constitucional as normas internacionais de direito ao meio ambiente, tá? Então, ele equiparou, vamos dizer dessa forma, os tratados que versavam sobre direito ao meio ambiente a tratados de direitos humanos, e aí, então, portanto, porque o voto foi, se não me engano, do ministro Barroso, que era relator, e foi sendo,
votos favoráveis foram acompanhando o voto do ministro Barroso, posso estar enganada, mas eu acho que foi isso. E aí, uma coisa que eu acho interessante a gente faz sempre o raciocínio que a gente tem para proteção judicial dos direitos hoje, quando eles tangem essa relação natureza-homem, é sempre trazer para essa centralidade do ser humano. Então, o direito do clima, ele passa a ser um direito constitucional, ele passa a ser um direito humano, ele passa a ser um direito fundamental. Eu queria saber, na sua opinião, se você acredita que esse é um movimento, claro, tem pontos fortíssimos, né? Inclusive do ponto de vista da judicialização de políticas públicas e tudo mais, mas se você não acha que ele acaba tendo alguns pontos cegos, justamente porque ele sempre traz essa discursiva do sistema homem, que já é um sistema eurocêntrico em essência, né, dos direitos humanos, para a realização da justiça climática, que estaria tratando aí, sobretudo, da preservação do sistema natureza. Queria saber mais ou menos a sua opinião em relação a isso. Eu dar um spoiler, né? O livro da Sabrina Tata, um pouco da noção num direito fundamental à proteção climática, tá? Então, é nessa linha que eu estou perguntando, nessa linha da natureza desses direitos. Sim. Duda, então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que isso é um mínimo existencial hoje para a gente, entende? Como a gente não faz essa virada de pensar, como sistemas sociais não fazem essa virada de pensar numa outra forma de se relacionar com a natureza, de pensar numa outra forma de se relacionar com a economia, de se relacionar socialmente falando, entende? Eu vejo esses enfrentamentos que a gente está tendo hoje perante a justiça climática como um mínimo existencial para que a vida humana continue minimamente preservada. Acredito que em breve nós vamos ter que fazer uma virada ecológica, sabe, de direitos. Como as constituições da Pachamama, como as constituições do Uruguai, da Bolívia. Eu sinceramente, eu acreditava muito que esse movimento constitucional latino-americano que estava se fortificando a partir dos anos 2000, eu acreditava que isso ia ter consequências positivas, assim. Mas, de acordo com o sistema econômico que a gente visa hoje em dia, teria que ter toda uma revolução, eu acredito, sabe, Maria Eduarda? Eu acredito que teria que ter toda uma revolução que a gente não está pensando, que a gente não está, que eu não quero dizer nomes, para não ficar parecendo que eu sou socialistinha, mas não é isso. Mas, assim, eu acho que como a gente estava discutindo aquele dia, né, Leora, naquele livro do... me fugiu agora o nome do livro que a gente... Foster. Do Foster. Não é um nome, mas é uma virada que a gente precisa ter, tanto de relação social, tanto de relação fratérnica. Eu acho que, assim, a gente tem muita coisa para virar nesse mundo. Nós estamos num mundo de mais perguntas do que respostas. Por exemplo, de ética, né? Você trazer a ética para você, as empresas trazerem a ética, a responsabilidade para elas, né? Então, de nós mudarmos essa relação com o meio ambiente, de nós mudarmos a nossa maneira de consumo, de nós mudarmos a nossa maneira de se relacionar com essa natureza. Porque, na verdade, o sistema ele vem de cima para baixo. Não é o sistema homem que tem que se adequar ao sistema natureza, como Coetzee já dizia. É o sistema terra, é o sistema homem que tem que se adequar à natureza, né? A terra, o sistema terra já está em funcionamento sem o homem, e sem o homem ele sobrevive muito bem. Nós é que não sobrevivemos sem a natureza, né? E aí o professor Carducci também vai muito nessa linha do Coetzee, que ele diz... que é o primeiro litígio climático lá da Itália, professor Carducci, é o advogado do primeiro litígio climático lá da Itália. Ele diz muito isso, que nós temos que se relacionar de uma outra forma com a natureza, que a gente tem que entender que a natureza é um sistema, ele tem toda uma propriedade biológica, toda uma propriedade de ser vivo, de ser senciente, e nós temos que nos conectarmos com essa natureza, com esse sistema. Perfeito, obrigada. Gente, eu não sei qual foi a ordem de levantar a mão. Eu também não, mas pode falar, pode... Pela ordem aqui, 1, Leura, 2, Arthur, 3, Cláudio Franzolin. Rapidamente, para complementar um pouco a resposta da Sabrina, porque é um tema que a gente tem trabalhado
ruptura, e é também o tema da minha tese aqui no doutorado, que são os desafios estruturais à proteção dos direitos da natureza na América Latina. Aqui a gente trabalha muito com formantes, e eu trago nas minhas pesquisas o formante econômico como o grande desafio estrutural, porque ainda que os países latino-americanos aí tenham movimentos revolucionários de virada ecocêntrica, de proteção climática, eles acabam se deparando com desafios do modelo socioeconômico, especialmente da realidade latino-americana, que se apresentam, né, como barreiras para a aplicação dessas vontades constitucionais que sejam. Então, por exemplo, o Equador, ele teve aí uma iniciativa há uns 10 anos atrás, logo que o Correia se elegeu, em 2007, 15 anos atrás agora, que ele pediu para a comunidade internacional financiar a não exploração do petróleo, ou seja, a gente não explora o petróleo desde que vocês financiem essa não exploração. O que aconteceu? Eles não conseguiram o apoio suficiente, não angariaram dinheiro suficiente, e aí, como plano B, o governo decidiu autorizar a exploração do petróleo, inclusive em áreas protegidas, que foi o que eles tiveram esse final de semana numa consulta popular, onde a população disse, não, a gente não quer explorar petróleo nessas áreas protegidas. Então, a gente vê que esses aspectos de necessidade de dinheiro de receita para desenvolvimento, para tentar acompanhar o desenvolvimento num modelo nortista, digamos assim, é o que é uma das principais barreiras aí para os países do sul global e da América Latina. Só um breve comentário mesmo, passo a palavra aí. Obrigada. Já vou emendar aqui, então. Primeiramente, bom dia a todos, né? Queria agradecer o espaço aí para a gente poder participar do encontro. Quero fazer também só um comentário geral com relação à pergunta da Duda, né? Que eu acho muito interessante, também é o que eu venho estudando nos últimos tempos. Essas propostas de criação de um direito fundamental, a proteção climática, a estabilidade climática, enfim, a denominação qual seja mais nesse sentido, né? E o professor Thiago Festenseifer e o professor Ingo Sarlet, eles estão trabalhando muito nessa linha, muito fortemente, com argumentos até muito interessantes. Só que, ultimamente, eu estou pensando mais numa ideia que o professor Patrick Ayala vem trabalhando. Que ele fala sobre uma reconstrução dogmática do direito ao meio ambiente para um reconhecimento, né, de um direito fundamental à proteção de sistemas socioecológicos, deixa eu pegar o termo certo que ele está falando. Socioecológicos, proteção, direito fundamental à integridade dos sistemas socioecológicos. Que ele fala que a gente já tem reconhecido na Constituição isso, né? Que ali no 225, parágrafo 1º, inciso 1º, se eu não me engano, que fala sobre proteger e restaurar sistemas socioecológicos. E ele fala justamente nisso, de tirar uma lógica antropocêntrica da proteção do sistema Terra, né? Que daí a gente já parte para um outro campo da ciência também, do sistema Terra, e passar a pensar numa proteção realmente integral da natureza, dos sistemas essenciais. A gente fala também daí dos limites planetários, fala de várias outras questões que estão inseridas nesse contexto, né? Mas é bem nessa perspectiva de sair de uma ideia de se botar o homem no centro do pensamento e passar a compreender que a gente tem que se adequar, né? O professor Patrick Ayala publicou esse artigo numa revista portuguesa, se quiserem eu deixo o link também. Eu achei uma ideia muito interessante porque ele propõe o outro lado da moeda, assim, sabe? É bem interessante essa ideia de reconstrução dogmática dele, do direito fundamental. Olá, tudo bem? Não sei se Professor era... Cláudio. Oi. Com relação à questão da litigância climática, né, eu vejo sobre duas perspectivas. Primeiro que nas ações, a questão climática ela sempre foi de maneira mais transversal, ela nunca foi a questão objeto direto com relação a esse questionamento. Dos tempos para cá, realmente, tem sido colocado a questão da litigância climática como objeto principal da demanda, né? Que pelo menos é o que eu tenho, o que se vê. A 708 acho que marca bem esse período, né?
observação que eu gostaria de saber que você... E o seu opinamento também sobre duas coisas. O Antônio Herman, ele fala muito do direito à estabilidade climática, o direito ao clima estável como um novo direito fundamental atípico. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? E a questão da responsabilidade compartilhada, o Gabriel Vedi, ele escreveu um artigo sobre uma nova forma de identificação e quantificação e apuração da participação de cada um na questão de quanto contribui para a emissão da questão climática, né, dos gases de efeito estufa. Ele fala de uma quantificação a partir de dados estatísticos, e se isso é objeto, de alguma forma, ainda em debate, gostaria da sua opinião, como é que... Porque já que fala em responsabilidade compartilhada, ela tem que ser diferenciada também, né? É isso. Então, professor, primeiro ali sobre a estabilidade climática, né? O professor Herman Benjamin, ele fala muito sobre você ter uma estabilidade climática e você considerar o meio ambiente um bem jurídico, né? Ele fala muito sobre isso, de você considerar o meio ambiente um bem jurídico. E como um bem jurídico, hoje nós somos um bem jurídico de valor ou sem valor. Hoje nós somos um bem jurídico gratuito, né? Alguns professores falam que, se a gente continuar nessa racionalidade, uma alternativa seria você dar um valor para esse bem jurídico, né? Você dar um valor ao meio ambiente, você dar um valor de uso desse meio ambiente. Certo? Mas o professor Herman Benjamin, ele fala, quando ele chega nessa questão da estabilidade climática, ele considera o meio ambiente um bem jurídico gratuito, e a estabilidade climática, ele chega nesse parâmetro pela aquela questão, ele traz muito aquela questão do direito multinível, né? Do Eric James, das cortes lá, Das fontes. Das fontes. Então, quando ele chega nesse termo estabilidade climática, ele chega muito por essa questão. Só que hoje, quando ele estava nesse ponto da estabilidade climática, não existia um nome correto ainda. Eles estavam discutindo a nomenclatura, se era direito a um clima, se era direito a uma estabilidade climática, se era um equilíbrio climático. Porque o que acontece? Quando o direito ele acopla ali no sistema da ciência, ele não, quando o direito acoplou ali no sistema da ciência, ele não na autorregulação dele, ele não trouxe a nomenclatura, né? Então, estava tendo uma discussão científica ainda sobre qual nomenclatura se utilizar. Se era estabilidade climática, se era um direito ao clima, se era um direito ao clima estável. Tanto que eu tive essa dificuldade, justamente por causa desse artigo do professor Herman Benjamin, na época que eu fui fazer minha dissertação, de como colocar o direito ao clima, de como trazer essa estabilidade climática para os direitos fundamentais, de como trazer o equilíbrio climático dos direitos fundamentais. Então, lá fora, a gente não fala em estabilidade climática, né? O professor um consenso, meio que um consenso acadêmico aqui tem se formado em um direito a um clima estável, né? A um direito ao equilíbrio climático. Seria um equilíbrio climático, como a gente tem no 225 da Constituição, que é o equilíbrio ambiental. Então, seria um consenso esse equilíbrio climático. E o professor Tiago Fersenstein, como o Arthur já falou, ele entendeu que a autorreformulação do direito trouxe para nós um novo subsistema do direito, que é o subsistema do direito ao clima, né? Então, indo pela teoria dos sistemas, hoje, dentro da autorreformulação do direito, tem se entendido como que, teoricamente, assim, como que um consenso mundial por um novo direito ao clima. Então, o direito ao clima envolve tudo, envolve o equilíbrio climático, envolve a estabilidade climática, envolve todos esses adjetivos.
eu não sei se eu te respondi direito essa. O senhor está satisfeito com essa resposta Claro ou que eu seria estou. mais? Pelo contrário, na verdade, eu estou aprendendo. Ah, não sei. Acho que dá para a gente pedir para ela falar mais umas coisas aí. Meu Deus, muito obrigada. Muito Eu obrigada, muito só tenho que obrigada, professor. agradecer. E daí, na questão da responsabilidade compartilhada, que o professor falou do Gabriel Vedi, o professor Gabriel Vedi hoje está num grupo de pesquisa que ele formou com o professor Delton Winter de Carvalho e com o professor Ingolf Wolfgang Sarlit, lá na Unicinos. Eles formaram um grupo de direito climático. Então, as teorias deles estão se comunicando muito. Eles estão tentando formular uma rede climática no Brasil, hoje. Esses 3 professores, eles estão se unindo e eles estão num projeto junto sobre vulnerabilidade climática. E o que acontece? A pesquisa dele ainda continua válida para as responsabilidades climáticas, mas a gente também acrescenta sempre um pouco dessa teoria decolonizadora de você ter essas responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas, né? Então, hoje, esses professores, eles estão tentando implantar legislações climáticas no nosso país. Por quê? Porque eles vão sempre pelaquela questão do mínimo existencial. Já que a gente ainda funciona dessa maneira de sociedade, a gente tem que ter pelo menos um mínimo existencial climático. Nós somos um país de terceiro mundo que não tem proteção nenhuma climática. Então, pelo menos esse mínimo na legislação eles entendem ser necessário, já que nós não fizemos essa virada copérnica para a decolonização, né? Já que a gente não fez essa virada copérnica que a Leura falou antes, da mudança econômica, social, né? Porque daí, eu entendo, professor, daí eu estou falando de mim, não deles, né? Humildemente, né? Não sei se eu também estou interpretando certo, mas eu entendo que hoje um problema muito grande que nós temos nas ciências sociais é nós não estarmos pensando nos sujeitos sociais, nessa interação sujeito-meio ambiente, nessa interação sujeito-meio ambiente e de sistemas. Então, como a gente vai se relacionar dessa forma, entende? Como a gente vai ouvir povos indígenas nessa forma? Como a gente vai transmutar essa economia? Porque da forma como a gente está se relacionando com a natureza e com a economia, eu acredito que nós estamos caminhando para a nossa autoextinção. Entende, professor doutor Franzolini? Mas nesse caminho, eu vejo assim um pouco das ciências sociais, um pouco de medo de enfrentar essa questão, de discutir sobre essa questão e de fazer as perguntas mesmo, porque a gente está num momento que não consegue dar essas respostas. A gente está num momento de fazer perguntas. Ah, esse modelo está funcionando? Não sei. Não está funcionando para quem? Né? Quem é o homem que a gente tem que ver nessa relação? É o homem capital? É o homem capitalista? É o pobre? É o sujeito de direitos? É a população? Quem é o homem dessa relação antropogênica? Né? E onde está a natureza nisso tudo? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente não pode mais pensar que, como o Beck já falava, eu não sou separado da natureza, eu sou a natureza. Né? Eu só tenho que voltar a me conectar com essa natureza. E a estrutura ocidental, como foi ali, ó, fraternidade, liberdade, igualdade, tudo isso foi um projeto de modernidade, né? Um projeto de modernidade que funcionou até um presente momento para o Ocidente, mas que não tem mais dado conta das questões e da amplitude do nosso planeta e de nós mesmos como espécie sobreviver. A gente meio que virou um vírus aqui, né? Desculpa, professor, se eu me alonguei, tá? Eu acho que, com relação a essa questão da discussão envolvendo todos esses aspectos, né, do clima, e todos esses debates a respeito disso, né, primeiro que, na verdade, realmente teve a igualdade, liberdade, fraternidade, só ficou na igualdade e na liberdade, né? A fraternidade ficou meio esquecida, né? Tem isso. E só passou a ter debate tempos depois. E a questão a respeito da questão climática e da sua responsabilização, né? Eu vejo que um aspecto que eu entendo, não sei se você já ouviu falar, ou se você leu, se você colocou alguma coisa, do Henrique Leff, né? Sim. O Henrique Uhum. Leff, ele tem
um livro muito interessante que ele traz exatamente essa questão que você fala, né, de trazer uma hermenêutica nova, Uhum. ecológica, de maneira ampla, para rever tudo, né? Na verdade, é isso que ele sugere, né? Porque a gente coloca muito a questão da racionalidade e de uma questão apartada, como se o ser humano não fosse à parte, né? Como se ele fosse dono, né, na qualidade de proprietário, quando na verdade ele está integrado totalmente. Eu agradeço demais aí as suas considerações, suas respostas. Muito obrigada, professor. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, meu Deus, falando para vocês, né? Quem sou eu na fila do pão para estar falando para vocês? Muito obrigada mesmo. A gente agradece, Sabrina. Gente, se alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Acho que a gente pode continuar essa conversa depois em grupo de WhatsApp e e-mail. Tem bastante coisa para conversar. Por exemplo, ela citou uns caras que eu não consigo gostar de jeito nenhum. Eu tenho uma dificuldade para engolir a ação comunicativa. Eu tenho uma dificuldade para engolir ainda mais teorias dos sistemas do Niklas Luhmann. Não, Eu tenho uma dificuldade para entender a filosofia alemã do ponto de vista de eles ensinarem para nós alguma coisa. Não, mas assim, ó, professor, eu só queria deixar claro que, tipo, eu tô como observadora, eu tô vendo como é que tá funcionando o mundo. O mundo tá vindo de lá para cá, entende? O que eu falei ali não é o que é o certo, é o que tá acontecendo, assim, né? Calma, coração, a gente continua a discussão em WhatsApp. Eu tenho dificuldade até com o John Rawls, é tudo uma questão de compreensão da construção da realidade a partir de certos conceitos, a partir de certos pressupostos. Sim. O Josué está magoado com o Lula porque ele não respondeu o e-mail do Josué. Ô, professor, assim, mas eu o também não Rodolfo gosto, ficou quietinho durante o tempo todo, mas veja, toda a estrutura de justiça ou de questões jurisprudenciais, elas são baseadas em questões de autor e réu e de, no máximo, interesses transindividuais. Nós estamos tratando de questões de justiça de direito difuso coletivo, que o sistema processual nunca foi estruturado para esse tipo de discussão. E nós estamos posicionados também numa situação de ganhador versus perdedor, quem é sucumbente e quem é vitorioso, e quando, na verdade, nós estamos numa situação que todo mundo está perdendo. Eu concordo com o senhor, e quando fala de justiça jurisdicional, nós estamos falando em justiça comutativa. Qual é o equivalente que vai ser objeto da indenização? E não adianta, nós estamos numa situação que não tem, assim, a discussão sobre as externalidades de mercado, as decisões decorrentes das decisões. Aliás, nós temos que tomar decisões sobre como nós vamos sobreviver a partir de decisões que certos proprietários industriais tomaram com relação à apropriação de recursos naturais, a partir da apropriação de bens que são considerados coletivos ou bens de todos. Ele se apropria desses recursos naturais, transforma como matéria-prima, causa uma devastação ambiental terrível e nós sofremos sobremaneira. Como equalizar isso? Não há explicação e não há solução possível. E o Istvan Meszaros é um baita de um autor do século XX, acho que ele viveu até o comecinho desse século, até 2019, não lembro agora. E ele fala uma coisa maravilhosa. Ele, por ser comunista, ele fala o seguinte: Marx estava certo quando haveria um novo modo de produção depois do capitalismo. O que ninguém imaginava naquela época é que o capitalismo ia terminar por falta de recursos naturais. Não vai ter matéria-prima suficiente para manter a roda da produção do capitalismo por muito tempo. Nós estamos, como dizia as irmãs Wachowski, transformando como vírus a destruição da humanidade. Porque nós não temos mais como rodar. E outra, as indústrias vão continuar rodando porque elas têm que gerar valor para o acionista. Então, elas não vão parar de causar devastação ambiental. Explica para mim a justiça climática nessa situação, nessa estrutura. É complicadíssimo. A sua tese de doutorado, se conseguir explicar isso, ganha o prêmio Nobel. A nossa também. Não tem como, né, professor? É mais perguntas do que respostas, né?
Não, a gente sabe qual é a resposta, Sim, mas nem a ONU na Agenda 2030 tem quer coragem de fazer. dizer como resolver. Ela fala de todos os sintomas que devem ser cuidados, mas ela só fala que a gente tem que enxugar gelo, não fala para a gente resolver. Sim. Porque resolver é simplesmente acabar com o modo de produção e da civilização tal como nós a conhecemos. Ah, professora, então agora que o senhor tocou na ferida, agora eu posso me expressar, então. Não, mas eu concordo com isso, tá? Temos mais horário. A gente tem que marcar Não, uma que outra. droga, que droga. A gente tem que conversar mais, então. Porque eu penso muito isso da Agenda 2030. A Agenda 2030 é de novo, um projeto colonizador, né? Que quem está pagando o custo de tudo isso somos nós, de novo, do Sul Global. Nós estamos pagando tudo isso através do quê? De crédito de carbono. Agora eles vão vir aqui querer o nosso crédito de carbono, entende, professor? Nós estamos pagando isso tudo com as nossas vidas, com as catástrofes climáticas que estão acontecendo no nosso Sul Global. Então, de novo, a gente paga a conta, né? Para todas, para o capital existir, né? Sim. Rodovalho, finalmente eu consegui provocá-lo. Não, na verdade é que eu vi que estava com o avançado da hora, eu ia me abster, mas o professor Mastrodi fez uma provocação e eu gostaria de dar aqui minha singela contribuição. Primeiro, cumprimentar a professora Sabrina Stolo pela belíssima apresentação, realmente acho que é um dos temas mais prementes que temos, né? Eu tenho defendido isso, e aí eu acompanho em grande parte o professor Mastrodi, e eu acho que o nosso sistema de proteção dos direitos difusos coletivos tem uma série, evidentemente, de falhas procedimentais, processuais, mas é o que temos, digamos, para hoje. E claro que eu também tenho, a forma ideal de encaminhamento do problema, como disse o professor Stoll, seria, evidentemente, algum consenso político que fizesse com que nós tivéssemos um encaminhamento de política pública ou governamental de enquadrar esse cenário. Então, claro que esse é o mundo, digamos, ideal. Só que a urgência, muitas vezes, não espera a concretização desse mundo ideal. E aí eu tenho defendido, e claro que, por vezes, até, como eu venho atuando, às vezes, como consultor em algumas questões envolvendo essa litigância climática, evidentemente, sempre coloco essa circunstância de, evidentemente, algum conflito de interesse que possa ter. Mas que eu acho que tem de haver uma resposta também muito importante, até porque o tempo urge, da jurisdição. E é por isso que eu puxo um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Que até esse consenso atingir, esse consenso vai ser muito demorado, ele é difícil, porque o consenso político ele é mais complexo, porque nós vamos ter situações de desemprego, então é sempre algo que tem um custo político muito alto, e nós não podemos esperar. Então, eu acho que há, sim, e venho defendendo que haja necessidade de respostas da jurisdição para isso. Seja como, digamos, medidas estruturais, como, digamos, recuperar rios, recuperar áreas degradadas, seja do jeito que muitas vezes o sistema capitalista mais sente, que é no bolso. Ou seja, o grande problema, muitas vezes, que nós temos aqui, especialmente no Sul Global, é a coragem, muitas vezes, para fazer essas condenações da forma como elas devem ser, para mudar comportamentos, comportamento empresarial. Porque, evidentemente, o empresário capitalista, ele vai sempre pensar numa relação econômica. Então, nós precisamos tornar, do ponto de vista econômico, que isso não seja uma opção viável, ou seja, poluir um determinado rio, como nós tivemos recentemente, por exemplo, aquela questão da poluição de uma área, anteontem, né, no Rio, de despejo de detergente numa área. Isso, do ponto de vista econômico, tem que ser duramente sancionado, para que jamais alguém fale assim, isso aqui tem algum custo-benefício que possa interessar algum capital. E isso eu acho que vem, muitas vezes, pela jurisdição. Então, por isso que eu continuo defendendo, muitas vezes, que esse não que seja o caminho principal, porque, claro, que o ideal seria esse caminho de consenso político, mas que é um caminho residual que a gente vai precisar ter e trabalhar muito, até que, digamos, isso force um influxo político por qual a gente precisa caminhar. Então, digamos, era só as minhas breves considerações. E aí, claro, o professor Massal está lembrando aí justamente alguns casos que Bem isso. Eu estou que só acompanhando aqui e pensando. A gente fica com raiva dessas coisas, né? Sim. Então, claro que eu não vou entrar em situações particulares, né? Mas em linhas gerais eu acho que seria e a gente poderia trabalhar em exemplos, né? De situações que a gente precisa começar a ter uma resposta dura da jurisdição. E isso acho que forma, inclusive, que do ponto de vista político esse consenso venha um pouco mais rápido do que isso. Então, seria essas minhas breves considerações. Obrigado.
Duda, eu queria aproveitar e fazer uma proposta para vocês do Ruptura. Escrevam alguma coisa, nem que seja 2, 3 páginas, manda para nós, a gente escreve mais 2, 3 páginas, a gente devolve, de repente a gente vai ter alguns textos legais para publicação. Legal, eu topo. Eu topo, professor. Que bom! O, pro... Eu o, também. professor, Josué, não, e fora aqui essa questão, a questão de Brumadinho, né, que até hoje não foi resolvida, né? Brumadinho, Mariana, nem será. Mariana. Nem será. Eu Ali E acho. também, agora já questão- temos um novo debate, né? Porque tem Não, nós aqui a gente ia fazer. temos uma questão envolvendo a possibilidade de explorar petróleo numa região do Amazonas, enquanto, na verdade, não era nem para estar pensando mais em petróleo, né? Era para estar sendo revertendo isso, não era nem para. Tem que ser Se uma eu outra puder dar. questão. Não, Nossa, mandar. Eu não lembro quem foi a pessoa. Foi você, lembra? Hã? Quem que mandou o artigo de hoje? Foi você, Arthur? Eu mandei. Não, é um texto do Eduardo, mas mandei o link. Muito bacana esse texto, professor Franzolin, que fala muito desse ponto que você trouxe. Então, é um texto que a gente publicou hoje no site do Ruptura. Foi hoje, né? Eu não tô louca. E. Então, saiu. Não, louca eu tô, né? Mas não por causa disso. E saiu do forno e, assim, chamou muito a nossa atenção como grupo mesmo. Essas inconsistências, né? Então, acho que teria muito pano para manga, para muitos outros encontros. Teria mesmo. Então é isso. Josué, se você, pelo atrasado da hora, né? Que a gente também tem que almoçar, né? Ai, gente, muito obrigada, tá? Gente, Adorei, muito viu, obrigada. Sabrina? Duda, obrigada, tá? Lembrei de uma música do Sil em homenagem à Duda, mas com qual eu concordo. Tá aí no chat para nós. É uma Muito das minhas legal, viu, favoritas. Sabrina? Adorei a exposição. Muita Sabrina, coisa para pensar. apareçam mais vezes, tá? E, por favor, vamos... Duda, você está muito mais próxima do Lucas do que nós. Força a barra para a gente fechar aquele acordo de ampla cooperação para vocês virem dar umas aulas de justiça climática aqui na PUC. Eu vou falar agora que a gente tem entusiastas, vou colocar você, o Franzolin, quem puder eu colocar no caldeirão ali para eu falar com a Tibi, eu vou falar. Não, eu tô dentro. Meu Deus, é uma honra. Nossa, fico muito Acho que feliz falar de que... justiça climática na forma de uma aula especial da pós ou de um curso vinculado ao núcleo na clínica de direitos ou qualquer outra coisa que inventar, assim, é um tema interessante, é um tema que converge as pesquisas do Rodovalho, do Franzolin e as minhas. Então, é algo que... E outra, né? É uma matéria que também está na moda, né? Eu não queria que tivesse, né? Mas eu acho que está na ordem do dia pelos piores motivos possíveis. Então, é alguma coisa que a gente precisava falar. Sem dúvida. Gente, muito Eu obrigada. só não vou querer falar do Luma, mas tudo bem. Não. Pode deixar que eu deixo o Luma de fora. Não, o José é traumatizado com o Luma, porque ele estudou Luma até... É nada, gente. Acontece que o Josué mandou um e-mail para o Luma e até hoje ele não respondeu. É isso que aconteceu. Salvo engano, acho que o Luma faleceu já há alguns anos, tá? Mas tudo certo. Acho que ele não vai responder, não. Enfim, eu agradeço demais a presença de todos. Fica aí o meu convite para os mestrandos aqui do grupo para conhecerem um pouco o trabalho do Ruptura, para atuarem como colaboradores. Na verdade, o professor Cláudio e o professor José já são, né, nossos colaboradores. Rodovalho também, se quiser. Eu sei que está um pouco aí fora do escopo dos seus estudos, né? Mas se tiver vontade de atuar, a gente tem espaço para todo mundo. Deixo o meu comercial especial para a Bruna Delova, que está aqui, porque a gente tem uma área só de soberania alimentar e segurança alimentar. Então, a gente tem 5 eixos de trabalho. Vocês podem fuçar um pouco no site. Ai, a Bruna aí. E agradeço demais, viu, Sabrina, a disponibilidade de vir conversar conosco. Também aos professores por dar esse espaço, né, por me permitir fazer essa ponte. E fico à disposição, né, para qualquer parceria, qualquer outras atividades que a gente queira realizar juntos, para que a gente possa realizá-las. Fala isso para a gente, não, senão a gente abusa. Não, pode Então, abusar aí, pode abusar aí. A gente está aí para isso.
Obrigada, viu? Obrigada tá, por gente. tudo, tá? Duda, Obrigada Um por precisa abraço tudo. para começar o vocês. papo, Tchau. precisa interromper a gravação, senão ele fica eternamente. Então, como você que gravou, você que tem que apertar o botão